Diácono Lídio Arcanjo, Evangelista Levi Alves Andrade, é a equipe. Esse aqui é amigão, tá comigo. Cantará. Ó Pai, que nós não venhamos estar como Saul, sentado no trono, mas já rejeitados por Ti, instrumentalizados na terra, mas desconhecidos no céu. Eu não quero isso. Eu não vivo de holofote, eu não vivo de aplausos, eu vivo da total dependência do soberano Deus. Usa os teus filhos e tuas filhas nessa manhã para um verdadeiro avivamento em nosso meio. Não tem outro motivo de estarmos aqui senão para glorificar a Deus e orar pelos pastores, pela convenção, pelas igrejas, pela nação brasileira. Nosso governador, nosso presidente, nosso prefeito, quem estiver nas autoridades governamentais tem que ser liberto da nação. Sim ou não? A Bíblia diz que as autoridades foram postas por Deus, seja para tratar ou seja para abençoar. Quem conhece um pouco de Bíblia sabe que quando Deus queria tratar com Israel, levantou algozes conquistadores, para que no sofrimento o povo lembrasse de Deus. Mas graças a Deus que a Bíblia nos relata, feliz é a nação cuja o seu Deus é o Senhor. E o Brasil é uma nação abençoada, porque nós estamos expressivamente levando a palavra do Senhor aos quatro cantos da terra. Presidente da Assembleia de Deus, família, Igreja da Família, é isso, pastor? Em Guaratiba. E ele também participa há muitos anos da SEARA, foi ex-presidente da Comissão Eleitoral em 2017, desta Magna Convenção, relator da Comissão Política em 2018, presidente do Conselho de Ética e Disciplina, que é o COED, desta mesma Magna Convenção, 2019 a 2022, que foi a gestão que eu cheguei e tive o prazer de conhecê-lo quando eu trabalhei como assessor do SIM. É um prazer receber o senhor aqui, porque, irmãos, nós queremos agora deixar o pastor Marcos muito à vontade, ele tem também algumas apresentações a fazer. Pastor Marcos, fica à vontade. Muito obrigado, pastor Taquaraci Rodrigues. A paz do Senhor para todos. Quero ler apenas um texto aqui na Bíblia, se você puder me acompanhar. Um salmo muito conhecido, Salmos 133. Vou aproveitar o ensejo, que todos já estão sobre os pés, e vamos ler o salmo que vai dar tema
a nossa palavra nessa manhã. Salmo 133, o título fala sobre a excelência do amor fraternal. Se vocês puderem me acompanhar, diz assim o texto: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Esse é o texto que dará base à nossa palavra nessa manhã. Por gentileza, tome seu assento. Agora eu quero fazer os agradecimentos. Quero agradecer a presença do pastor Silvio Barbosa, presidente do Conselho Fiscal da instituição, e nessa manhã representando toda a mesa diretora que está aqui atrás, nosso muito digno presidente, pastor Flávio Marinho, e todos os demais membros da mesa diretora. Quero muito agradecer a Deus pela vida do pastor Taquaraci Rodrigues. Ele está há 2 anos na SEADER, né? Eu estou um pouquinho mais, mas não tanto quanto muitos outros. Eu estou há 10 anos na SEADER, fui muito bem recebido aqui, e desde o início que eu cheguei aqui, nós já tivemos algumas oportunidades. Não foi falado, mas eu também fiz parte da Secretaria de Educação aqui da Convenção, foi a primeira tarefa nossa, depois presidente da Comissão Eleitoral em 2017, que foi o responsável pela transição do pastor Alberto Serafim para o pastor Paulo Carvalho. Nós presidimos, então, sem nenhum conhecimento de eleição na SEADER, a gente presidiu essa grande comissão. Depois, nós fomos relator da comissão política e, por fim, agora assumimos a presidência do Conselho de Ética e disciplina que eu digo que é a corregedoria da convenção, né? O senhor que é PEMERGE, é a corregedoria da convenção. E graças a Deus, entregamos agora em fevereiro o nosso relatório ao presidente atual e resolvemos dar uma descansada por outros projetos. Aí o pastor Taquaraci, com essa gentileza, essa bondade, vem fazendo esse trabalho de integração, nos chamando a essa missão novamente. E eu quero agradecer, porque eu estou revendo amigos aqui. Quero começar pelas pessoas que me acompanham, o diácono Lídio Arcanjo, é meu designer lá, mas eu vou usar aquele ali também, tá? É meu designer, mas vou usar aquele ali também. Evangelista Levi, que está aqui conosco. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Eliseu, que tem sido um amigo constante. Todos os demais, né? Pastor, esse aqui já me convidou para pregar, mas eu não consegui ainda pregar na igreja dele, mas eu vou. Prometo que eu vou. Esse ano a gente vai. Então, muito obrigado a cada um de vocês que estão aqui nessa manhã. E o Alex Johnny aqui, esse menino aí é o responsável, é mais um designer, pastor Taquara. Eu já preguei na igreja do pastor Silvio, lá em Itaoca, rapaz, que lugarzinho longe, mas nós fomos lá. Itaoca, foi uma bênção lá, preguei na igreja do pastor Silvio Barbosa. Também quero apresentar esse menino bonito aqui, é o Alex Johnny. Ele hoje é responsável por todas as minhas mídias sociais, Instagram, Facebook, faz as minhas filmagens, me acompanha, ele, a esposa dele, a equipe dele, mas ele veio sozinho hoje para a despesa ser menor, né, Johnny? E ele nos dá essa cobertura. Obrigado, Johnny. E eu quero com muito carinho convidar a vir aqui. Vem cá, meu amigo. Esse aqui, vocês estão conhecendo, essa pessoa simples, vocês estão vendo ele, é uma pessoa muito simples, né? Mas eu vou falar alguma coisa sobre a pessoa dele. Esse aqui é o delegado da Polícia Federal, Marcelo Bertolucci. Você já deve ter ouvido muito falar sobre esse nome. Ele é delegado da Polícia Federal, esteve muitos anos ali em Brasília, também na Amazônia, né? E um homem que lutou muito contra narcotráfico e outras coisas. Nós entramos junto no governo do estado, só entrou em 2019 também, né? Nós entramos em 2019 e eu conheci o delegado com a simpatia do bom dia, boa tarde, boa noite. A gente passava, se cumprimentava, um alô, um oi. E aí tem um amigo nosso, comandante Lima, que nos aproximou e hoje ele tem sido assim uma companhia muito agradável. A gente tem um prazer.
o delegado federal Bertolucci, ele foi secretário do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional do Governo do Estado do Rio de Janeiro, foi presidente do Detran e outras coisas mais. Então, meu amigo delegado, é um prazer muito grande. Convidei ele, falei, eu quero te apresentar a convenção do qual eu sou associado, apresentar esses pastores abençoados. Ele veio aqui para receber essa oração especial e eu queria dar um espaço para ele dar um bom dia, né, meu amigo delegado? Bom dia a todos. Esse dia maravilhoso, né? Mais um dia. Em primeiro lugar, queria agradecer o amigo pastor Marcos Gonçalves por me convidar a participar dessa manhã, esse culto maravilhoso. O pastor, estou conhecendo agora, Taguaraci, Seader, né? Pô, glória a Deus. Eu ouvi as palavras dos que me antecederam aqui, palavras de fé, que falaram tudo isso que a gente comunga, né? Que nós não somos nada, né? O verdadeiro homem na terra é Deus. Somos apenas senhores, e aqui senhores de Deus, e aqui tudo é passageiro, né? Então nós temos que ter a humildade e transformar isso nos atos. Que não adianta só a palavra. O dia a dia, que é o mais importante. O dia a dia que já começa em casa, no relacionamento com a família, no trabalho, na rua. Eu sou muito a pessoa, pastor, pragmática, prática. Ou seja, não interessa falar, nós temos é que fazer. Mas falar é importante, porque aí vem a fé, vem o incentivo, a esperança. Eu sei que cada um aqui tem um testemunho maravilhoso. E eu estou falando sério, do coração. Parabéns pelo seu testemunho. Estou até aqui, porque quem já passou por essa doença, glória a Deus, eu ainda não passei, pretendo passar. Tem que ter muita fé naquele lá de cima para poder vencer esse grande obstáculo. Parabéns. Fora a história do seu pai maravilhosa, né? Eu sei que cada um aqui tem o seu testemunho. Eu tenho o meu, o pastor Marcos Gonçalves tem o dele, os senhores têm o seu. Mas como eu ouvi a do senhor, parabéns. E parabéns por ministrar e trazer a palavra de Deus. Que sem a palavra de Deus nós não somos nada. E nós estamos precisando é disso. Nós, a sociedade, não vou falar nem mundial, a brasileira, nós estamos passando por um momento muito turbulento, então nós precisamos de fé para vencer e ajudar nosso presidente e o nosso governador a vencer os obstáculos para melhorar o dia a dia para todos. Parabéns e muito obrigado por estar aqui, podendo receber essa energia, né? Que nós não sabemos o que é Deus, né? Mas a energia, sendo boa, com certeza algo vai melhorar na sua vida. Muito obrigado, pastores. Tá? Amém. Maravilha, nessa pessoa humilde, graciosa, Deus te abençoe. Queridos, nessa manhã eu quero compartilhar com vocês esse pequeno texto e extrair dele alguns detalhes nesses minutos que nos restam aqui. O Salmo 133 ele é um salmo que evoca a união fraternal. E ele tem 3 versículos apenas. Além do Salmo 133, a gente só vai ter o Salmo 131 e o Salmo 134, que possuem 3 versículos. Mas eles não são ainda os menores no livro dos Salmos. Ainda tem um que é menor do que ele. É o 117, que só tem 2 versículos. Mas a gente ainda tem um versículo menor ainda na Bíblia, onde diz: Jesus chorou. Coisa linda. São os detalhes da Bíblia que nos chamam muito a atenção. E nós sentimos no coração o desejo nessa manhã de compartilhar com vocês essas verdades tão importantes contidas aqui nesses 3 versículos. E eu quero apenas contextualizar. O Salmo 133, nós sabemos, ele foi escrito por Davi. Nem todos os salmos da Bíblia foram escritos por Davi. Nem todos. Assim como nem todos os provérbios foram escritos por Salomão. A maioria
A maioria dos salmos é de Davi e a maioria dos provérbios é de Salomão, mas não foi o todo. Nesse salmo aqui existe uma singularidade toda especial dentre todos os salmos que Davi expressa através da sua alma, e alguns assim com um compêndio muito grande. Esse resume-se em 3 versículos, mas é de uma grandeza tão rica, porque Davi proferiu esse salmo aqui aproximadamente 1000 anos antes do advento de Cristo. E Davi, você sabe que ele é chamado de, Davi, na história de Jesus Cristo é chamado como filho de Davi, porque a linhagem real que vinha da tribo de Judá, que Jesus teve através da sua genealogia, veio através de Davi. Por isso que ele foi chamado de Jesus, filho de Davi. E Davi foi uma pessoa que foi o segundo rei de Israel, e ele foi uma pessoa escolhida. A Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Eu não sei se Deus tem preferências, eu creio que não, mas Deus tem particularidades. Eu não creio que Deus tenha preferência, porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, se Deus não faz acepção, Deus não tem preferência. Mas eu entendo que Deus tem particularidades. E tem pessoas que Deus desenvolve uma relação de intimidade maior. E essa relação de intimidade, ela é bilateral. Ela é tanto de uma parte quanto de outra. Porque a Bíblia diz assim: estou convosco enquanto vós estiverdes comigo. É condicional, ou seja, a condição da particularidade é o teu desenvolvimento espiritual com Deus. Isso vai ser a diferença entre um e outro que professa a fé cristã. E Davi, então, ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus por causa dessa particularidade. Porque desde a mais tenra idade, quando ele vivia na obscuridade, ele vivia na obscuridade humana. Mas no trabalho que ele desenvolvia, ele tinha uma sintonia total com Deus. Ele pastoreava o rebanho do seu pai, oculto, tarefa que seus irmãos não faziam, ele tinha muitos irmãos, e lá naquele recôndito, ele falava e Deus ouvia, e Deus falava com ele e ele ouvia Deus falar. E a intimidade de Davi era tão grande, que ele teve a condição de vencer 2 batalhas terríveis, humanamente falando. Porque Deus queria ensinar Davi alguma coisa, e Davi venceu 2 batalhas na sua vida que não era para qualquer um. Ele venceu um leão. O leão é considerado o rei da selva, é um dos animais mais ferozes, e a Bíblia diz que quando o leão avançou para o rebanho que ele cuidava, Davi partiu para dentro do leão, abriu o leão no meio. E a Bíblia também diz que Davi enfrentou um urso. Eu não sei o tamanho daquele urso, mas dizem que o urso também é um dos animais mais ferozes. E uma patada do urso é capaz de desfigurar um ser humano todinho. Só uma patada. Eu imagino Davi, um franzino, enfrentando o urso. Então eu entendo que o que estava sobre Davi era o poder do Espírito Santo e a unção que ele partiu para dentro quando aqueles animais ameaçaram o rebanho dele. Foi quando ameaçaram o rebanho. Enquanto eles estavam pastando, vivendo a sua vida, amém. Mas quando entrou para ameaçar, aí Davi, opa, agora não. É por isso que quando Davi foi lá onde estava o povo posicionado contra os filisteus para a guerra, e Golias, num período de 40 dias, fazendo desafio ao povo de Israel, ao rei de Israel, para que mandasse um guerreiro para lutar com ele, um cara que tinha quase 3 metros, e já tinha se passado. E Davi, quando chega lá, olha aquela situação, a indignação de Davi como servo de Deus, falou: quem é esse incircunciso que está desafiando o exército do Deus vivo, né? Obrigado, meu querido pastor. E aí Davi partiu para cima do Golias,
uma história mundialmente conhecida com a ferramenta que ele tinha, porque Saul tentou até colocar a armadura dele e Davi. Davi, toma minha armadura, minha espada, meu capacete, coloca aí. E Davi entrou dentro da armadura dele, mas não conseguiu dar um passo. Não adianta. Não use a armadura dos outros, use a sua própria armadura e a experiência que Deus lhe deu. E Davi, quando deu um passo, falou: eita, eu não consigo andar com esse negócio não. Aí chegou e falou: tira esse negócio seu bem. Aí Saul olhou assim: poxa, botei minha armadura nele, armadura real, e o camarada tá desprezando. Não, Davi não estava desprezando, é porque aquela armadura ele não tinha o hábito de usar. Ele falou: eu vou com as ferramentas que eu sei usar, é um alforje e um estilingue, nisso aqui eu sou bom. Você tem que usar aquilo que Deus te deu e que você sabe manejar. Ele falou: no estilingue eu manejo, na espada não, mas no estilingue eu acredito. Ele foi para cima do Golias, e o Golias, quando olhou, desprezou e falou: rapaz, eu vou te dar aí para os urubu comer, rapaz. Que negócio é esse? Que papagaiada é essa aí? Tu nem tem armadura aí, franzino, tá querendo me encarar? Aí Davi disse para ele: olha, eu estou indo a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aí acabou, irmão. Aí o diabo ali já caiu por terra, e o Golias rodou para um lado, rodou para o outro, e Davi só ficou com o estilingue dele. E o cara era cheio de armadura, né? Todo coberto, né? Só o peitoral dele pesava quase 70 quilos de proteção. E aí Davi ficou assim, e Davi estava olhando onde é que eu vou acertar. Estava mirando. Aí Davi viu que tinha uma brechinha na testa dele, uma brechinha pequenininha. Aí Davi falou: Deus, é ali, ó, tá vendo? É lá que essa pedra tem que ir. Espírito Santo, me ajuda, vai ter que ser nenhuma só, eu não tenho a segunda oportunidade. E Davi começou, e o Espírito de Deus: vai, meu filho, que eu tô contigo, pode atirar que eu guio. E ele jogou, e a pedra foi exatamente onde ela tinha que ir, na testa. E eu já ganhei pedrada na cabeça. Não sei se você já ganhou. Primeira coisa que acontece com você fica tonto. Eu ganhei uma pedrada uma vez quando era garotinho, que eu lembro até hoje. Na hora escureceu tudo e eu rodei. Então quando Golias ganhou aquela pedrada, não teve jeito. Aquele corpanzil todo rodou e bum no chão. Aí Davi não cantou vitória. Davi poderia pular: glória a Deus, vencemos, sapatear, e o povo. Davi vigiou. Quando ele viu cair, Davi correu, falou: caiu, mas está vivo ainda. Pegou a própria espada do gigante, a bichinha devia ser uma adaga pesada, e falou: meu filho, quem com ferro fere, com ferro será ferido. E toma, pau! Foi cabeça para um lado e pescoço para o outro. Aleluia. Pronto. Esse é o Davi que exprime o Salmo 133. Esse é o Davi que exprime esse salmo. O interessante nesse salmo é que ele não ressalta a adoração a Deus. Preste atenção. Davi ressalta no salmo deles muitas experiências pessoais que ele teve. O meu Deus, entro numa batalha, pulo o esquadrão. Era o Davi guerreiro, né? Salmo 51 já é um salmo de misericórdia, né? Pedindo perdão a Deus pelos pecados que ele cometeu. E aí tem um salmo de louvor e adoração. E cada salmo vai retratando uma área. E aqui no Salmo 133, Davi não faz um salmo evocando a adoração a Deus. É interessante. Ele não diz: vamos adorar o Senhor, louvar ao Senhor. Não. Davi entra nesse salmo no versículo 1 dizendo assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É difícil você interpretar isso aqui, e eu vou entrar aqui no mérito da questão, porque Davi poderia estar falando a respeito da unidade do povo de Israel, porque quando ele assumiu o governo de Israel, havia os pró-Saul, os pró-Davi, né?
e de repente havia uma divisão ali, ele conseguiu fazer uma unidade. Davi também poderia estar exprimindo esse salmo a respeito da sua própria família, porque para quem não sabe, Davi era um homem que tinha várias mulheres, e com várias mulheres ele teve vários filhos, e você sabe que um homem que tem filho com várias mulheres é difícil, é um querendo mais do que o outro, é um pensando só na herança que o pai vai deixar, e aí não quer amizade com o irmão. Então talvez Davi também tenha pensado já como pai, como aquela pessoa preocupado, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então a gente tem várias áreas aqui que a gente não consegue entender por que Davi exprimiu esse versículo, mas o que eu entendo aqui é o seguinte, preste atenção, nesse versículo há benefícios coletivos e individuais no vínculo fraternal. Por quê? Porque todos ganham quando há união. Olha só, nós aqui, nós fazemos parte de uma instituição que só no estado do Rio de Janeiro nós temos mais de 5.000 pastores, somos divididos em 10 regiões no estado do Rio de Janeiro. Então, olha o que a união faz. A SEABER como um todo, ela é beneficiada, né? A mesa diretora eleita com quadriênio é beneficiada. Nós convencionais individuais com direito a voz e voto, e somos beneficiados. E acima de tudo, Deus ganha porque Ele vê unidade no seu povo. Aí é o reino dele que está ganhando. Que coisa linda. Então Davi fala, quão bom, quer dizer, é uma coisa boa, não é pejorativo, é uma coisa que faz bem. É como meu amigo delegado Bertolucci falou aqui, você chega num ambiente que você sente à vontade, estou num ambiente agradável, numa energia, né, como ele falou, no poder espiritual. É bom você chegar num lugar onde você vê a graça de Deus, porque você é contagiado por essa graça. E a instituição SEABER, ela não é igreja, não é. Nós temos a nossa igreja que nós pastoreamos, mas nós temos os princípios cristãos de fraternidade, e aí quando a gente se junta, o amor de Deus tem que estar espalhado entre nós. Aí por isso que ele disse, é bom, é suave viver em união. Versículo 2 diz assim, e ele faz uma comparação, é uma analogia. Davi ele diz assim, que os irmãos viverem em união é como, ou seja, ele compara, é uma comparação que ele está dizendo, é como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Bom, esse personagem bíblico Arão, para quem não conhece, Arão era da tribo de Levi, irmão de Moisés, e ele foi o primeiro homem a assumir o sacerdócio. Quando o povo de Israel ocupou a terra prometida, depois de 40 anos andando perdido ali no deserto, após sair do Egito, Arão então vai ganhar esse grande cargo, porque dentre as tribos de Levi, todas as tribos tiveram direito à propriedade. Todas as tribos, geograficamente foi demarcado, Zebulon, tua tribo é aqui, Dan, tua tribo é aqui, Manassés, tua meia tribo é aqui, Efraim, tua meia tribo é aqui, e começou a dividir. Só que, quando chegou em Levi, ele falou, não, você não vai ter lugar não, você não vai ter não, você não vai ganhar nada geograficamente. Vou te dar uma outra coisa, que é maior do que tudo isso aí. Você vai cuidar das coisas concernentes ao meu tabernáculo, ao meu templo, ao meu santuário. Eu vou te escolher para um papel que nenhum ser humano, porque o sumo sacerdote, só ele entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, que era o local mais sagrado para o povo de Deus. Você imagina? Eram aproximadamente 3,5 milhões de pessoas que saíram com Moisés do Egito. O povo foi se multiplicando. Eu não sei com quantas pessoas chegaram lá na terra prometida, mas olha só, eu vou contabilizar só os 3,5 milhões, que a Bíblia diz que eram 600 mil homens de pé.
Se você entende que mulheres é maior do que homem o número, e crianças também, naquele tempo não tinha novela das 6, das 8 e das 10. Era filho todo ano, entendeu? O negócio era crescer e multiplicar. Então, se você imaginar isso, o quantitativo era muito grande. E você ser escolhido. E Arão foi esse escolhido. E quando Arão foi consagrado, deixa eu pega a minha mochila ali, por favor, alguém, por favor, aquela mochila que está lá no cantinho. Quando Arão foi consagrado com uma especiaria interessante. Arão foi consagrado com óleos, com composto de mirra e outro, e era uma essência muito positiva. Deixa eu fazer você entender isso aqui, ó. Esse versículo 2, ele faz uma analogia com o óleo perfumado que desceu sobre a cabeça de Arão, que é o bom cheiro de Cristo espalhado entre os irmãos. Ou seja, esse óleo, além de aromático, ele era usado para sarar as feridas, porque muitas vezes, no exercício da função, nos ferimos uns aos outros. Então Davi compara. Davi diz que é como óleo. Estava lá Arão, ajoelhado, e Moisés desce sobre a cabeça de Arão o perfume. Esse perfume não era qualquer perfume. Era um perfume especialmente feito para a cabeça de Arão, que quando ele é jogado, o ambiente é tomado por um odor agradável. E aquele óleo vai descendo da cabeça, ele desce sobre a barba, os sacerdotes barbudos, né? E aquela barba vai correndo assim o óleo e até as orlas do vestido de Arão. Olha só que coisa interessante. Quando aquele, eu não sei se alguém aqui é alérgico, né? Não sei se alguém aqui é alérgico, mas olha como o ambiente muda, ó. Olha como o ambiente muda quando você joga uma essência que traz um aroma diferente. Olha como o ambiente muda. Sabe o que é isso? É o cheiro de Cristo espalhado entre os irmãos. Ó, quão bom e quão suave é esse cheiro, esse perfume agradável que é colocado entre os irmãos. Então o óleo, ele fez essa comparação. É como aquele óleo que era derramado, inundava-se o ambiente e aquela coisa gostosa. Mas ele faz mais uma comparação também para fechar aqui. A comparação que ele faz é com o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aí Davi fecha esse pequeno versículo dando essa ilustração. Ele fala assim: os irmãos viverem em unidade, os irmãos viverem no amor fraternal, eu também comparo ao Monte Hermon. Eu comparo ao orvalho do Hermon. Olha, o Hermon era um dos picos maiores que tinham naquela região. O orvalho do Hermon que desce, porque o Rio Jordão, a nascente do Rio Jordão vai ser no Monte Hermon, a nascente do Rio Jordão. Então Davi está dizendo, é como o orvalho do Hermon, né, que desce sobre o monte, né, e como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Agora veja, entre o Hermon, você sabia? O Hermon, ele ficava aproximadamente, geograficamente falando, o Hermon fica no extremo norte de Israel. O Monte Sião fica em Jerusalém, cerca de 200 quilômetros de distância entre um e outro. E ali em Jerusalém, era um lugar que ainda não tinha sido construído, mas seria construído o Templo de Salomão. Porque Davi está falando, ele não construiu o templo, mas ele vai construir, e o templo vai se tornar o ambiente espiritual que vai unir toda a nação de Israel, porque todo homem em Israel tinha que ir pelo menos uma vez por ano visitar o templo e deixar suas ofertas lá. Então Davi está dizendo, a unidade é como o orvalho do Hermon, que vai até Sião, vai banhando, vai levando a graça, vai pegando todo mundo, e aí quando ele chega em Sião, o Senhor diz assim,
porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Hoje nós somos o templo de Deus. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas eu só quero fechar aqui para a singularidade que o povo judeu tinha do templo. O primeiro templo construído foi o templo de Salomão. Esse templo de Salomão ele foi destruído por Nabucodonosor, do Império Babilônico. Depois que esse templo foi destruído, quando no Império Medo-Persa, Ciro permite o retorno do povo judeu para a sua terra, aí você vai ter ali o livro de Neemias, são os livros históricos, tanto o livro Neemias, Esther, e você vai ter a restauração do templo. Aí nós vamos ter o segundo templo de Israel, que é chamado Templo de Herodes, construído. Esse templo de Herodes ele foi construído antes do advento de Cristo, e foi o templo que o Senhor Jesus Cristo andou. Que quando os discípulos perguntaram, Senhor, que suntuosidade, que coisa linda esse templo aqui, e Jesus falou, está vendo esse templo? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Essa profecia de Jesus cumpriu-se no ano 70 da nossa era cristã, quando um general, Tito, invadiu ali Jerusalém, destruiu, e quando ele disse que não ia ficar pedra sobre pedra, é porque por dentro o templo ele era todo construído de ouro. Então os soldados romanos queriam cada um pegar seu tijolinho de ouro, quebra tudo e deixa eu levar meu pedacinho de ouro. Por isso que não ficou pedra sobre pedra, e até hoje está aquele templo destruído. Hoje a gente tem ali no Muro das Lamentações a mesquita de Omar, que era o lugar onde ficava o templo, e onde o judeu aspira construir o seu terceiro templo. E com essa construção do terceiro templo, acabou o período da igreja na terra, e ela já foi arrebatada para o céu, e aí deixa com os judeus, porque nós já estamos na glória. Amém? Aplauda ele aí, querido. O nome dele é Jesus. A ele a honra, a ele a glória, a ele todo louvor. Pastor Edson, e o coração destes para o Evangelho. Então a nossa oração é essa. Independente de projetos, eu sou ganhador de almas. Amém. Glória a Jesus. Que Deus vos abençoe. Amém? Obrigado. Olá pessoal, pastor Marcos Gonçalves aqui falando. Nós estamos na sede da SEADER, a Convenção Evangélica das Assembleias de Deus no Estado do Rio de Janeiro, do qual eu faço parte, já exerci algumas funções de liderança, e atualmente a nossa mesa diretora, quem preside ela, é o nosso querido pastor Flávio de Castro Marinho, a quem deixamos aí um forte abraço para ele, toda a sua mesa diretora. E nós viemos hoje numa reunião de oração, é uma reunião mensal, onde o nosso querido amigo pastor Taquaraci Rodrigues dirige. E ele nos convidou para estar aqui ministrando a palavra, e eu estendi esse convite a essa pessoa tão importante, amiga, que eu não poderia deixar de convidá-lo. Então, meu amigo delegado federal, Dr. Marcelo Bertolucci, veio, e eu gostaria de saber dele qual a impressão que ele teve de estar aqui nessa convenção, que é uma convenção com mais de 6 mil pastores, uma convenção com 60 anos de idade, de grande projeção no estado do Rio de Janeiro e Brasil. O que o senhor achou? Foi bem recebido? Boa tarde a todos, em especial ao amigo pastor Marcos Gonçalves, que me fez esse convite para estar com os senhores na manhã. Já estamos à tarde, mas foi um culto pela manhã. Positivo. Um culto maravilhoso, de oração, e senti muito bem. A palavra de Deus é que todos nós buscamos essa força para o dia a dia. Muito obrigado por estar com os senhores nessa manhã, e vamos seguir em frente. Muito obrigado, meu amigo delegado federal Bertolucci, que os seus projetos, os nossos projetos, sejam estabelecidos pelo Deus Eterno. Amém. Ele assina embaixo, tá bom? Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Abençoe todos. Amém. Forte abraço. Olá pessoal, mais uma vez, pastor Marcos Gonçalves falando. Eu quero agradecer meu amigo, pastor Taquaraci Rodrigues. Esse homem tem uma experiência com Deus muito forte. Se você ouvir o testemunho dele, é forte. Ele faz parte da Assembleia de Deus da Lapa
e é o responsável pela comissão de oração aqui na nossa SEADER, a Convenção Evangélica da Assembleia de Deus no Estado do Rio de Janeiro. Convidou-nos para trazer uma palavra. Pastor Taquaraci Rodrigues, estou muito feliz. Já tínhamos uma amizade, agora essa amizade se fortalecendo cada vez mais. Deus te abençoe no seu ministério. Deixa uma palavra. Quero agradecer, antes de deixar essa palavra de bênção para a sua vida, ao nobre pastor Marcos Gonçalves, toda a sua equipe por estar aceitando esse convite. Ele que é pastor da SEADER, faz parte dessa instituição, é meu amigo também, foi recebido com louvor pelo pastor presidente Flávio de Castro Marinho, com um bem-vindo, pregou eximiamente a palavra, nos trazendo um alimento do céu e trouxe diversos convidados, trouxe autoridades aqui para abrilhantar a nossa magna SEADER e glorificar o nome do Senhor Deus. A palavra que eu deixo para você foi a que ele nos deixou. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Sucesso, meu amigo. Obrigado. Paz do Senhor. Amém. Vamos lá para essa união plena do reino de Deus. Amém. Tamo junto.